eu estava com uma curiosidade sobre a religiosidade dos pacientes. Como? A religiosidade dos pacientes, os que vinham para cá, Sim. eles eram todos católicos? Não, todo mundo. Católicos, evangélicos, outras igrejas também tinha, né? E os evangélicos, acho que é evangélicos, que tem alguns que dizem que quando iam para cá, o pastor autorizava que eles podiam frequentar essa igreja, porque daí não vinha aqui. Então eles frequentavam ali, para não ficar sem nada, né? E quando tinha assim um programa que eles podiam escutar no rádio, eles escutavam, né? E as outras religiões também eles vinham, assim, tinha os domingos que vinha grupos visitar os pacientes, né? Batista é um grupo evangélico, Assembleia de Deus, outros assim, eles vinham e nunca teve assim restrição, também, né? Apesar de eu achar que a Bíblia foi a primeira religião, foram os católicos que nos preconceituaram com aquela história lá que curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer, essas histórias, esses filmes que tem, que as pessoas ficavam doentes, colocavam atrás daquelas muralhas, daquelas grutas, no meio do mato. Eu acho que a religião católica deve um pouco para os pacientes de Hansen sobre esse tipo de preconceito e estigma, sabe? Porque eles falam, pregam e ainda citam santos, né? Que nem São Roque, São Francisco, né? Então, que na época do Frei Humberto, Frei Câncio, Frei Nicodemos, que foi o que fez a igreja, tinha muito dinheiro, muitas roupas que vinham de fora. Na época não era container, era tonel, né? Aqueles coisão cheio de roupa, dinheiro vinha assim. Nós tínhamos dinheiro nessa caixa beneficente aí que não acabava mais. Acabou a caixa, acabou tudo, já existe dono, a diretoria era só de paciente, tiraram os pacientes da diretoria, da fraternita, entendeu? Depois que o Frei morreu. Aí chegou o Frei Rui, que daí não, ele dava roupa, comida, tijolo, gasolina, bicicleta, motinha, o que fosse para a pessoa sobreviver, ele dava. Sabe? Então, cada um fez o que podia no seu tempo. E como podia, né? Humberto, né? Humberto? Humberto. Uhum. Conheci. Ele foi... O que ele fazia? Ele fazia assistências? O padre Humberto era um cidadão, rapaz. Ele veio pra cá, pra Fraternita. Inclusive que essas terras aí eram quase todas nossas. Quase todas dos pacientes. Que ele veio para cá e começou a construir casa para os pacientes que pagavam aluguel, para os pacientes que saíam dentro do hospital e iam morar lá fora. Então, se você chegar ali no Primavera, Santa Mônica, você vai encontrar muita gente que ganhou a casa dele. Então, ele foi uma pessoa muito importante na nossa comunidade, o Padre Humberto. O Frei Câncio também foi muito importante, o Frei Rui também foi muito importante. Todos tiveram a sua importância no seu tempo. Uns tiveram menos chance de fazer, outros tiveram mais chance, mas inclusive as irmãs, eu tiro o chapéu para elas, porque elas são as únicas que estão ali com a gente 24 horas por dia. Porque elas moram ali pertinho, se você precisar de noite, de madrugada, a hora que você precisar, elas estão ali para te ajudar, né? Então, eu acho que a religião, nessa parte, apesar de ter de cima, eu ficava olhando o Frei Câncio, fazendo as coisas distraído, eu gritava de lá, Frei Câncio! Ele se assustava, Madalena, é você! Porque eu era Madalena, porque eu tinha uma filha que eu não era casada, que eu era mãe solteira, então eu era prostituta.
Tanto que, quando eu cheguei para fazer anamnese e me internar, eles me colocaram no quarto com velhas. Primeira quarto da enfermaria do lado de cá da feminina. Aí eu não pude ficar lá porque só tinha velha e eu ia envergonhar as velhas. Aí me colocaram lá no quarto com as mocinhas, no 16. Não pude ficar com as mocinhas porque eu ia botar elas a perder. Aí me botaram, daí me botaram no outro quarto sozinha. E lá foi bom, porque eu fugia, ia lá fora, comprava linguiça, batida de amendoim, batida de maracujá. De noite eu ia nos bar, comprava e voltava, pulava a janela, que a janela que é daquelas que a gente abre assim, né? E bebia o dia todo, a noite toda lá, dormia, no outro dia eu estava dormindo lá. Podia bater na porta lá, eu estava lá tranquilo com minhas linguiças e minhas cachaçinhas. Então, quando eles perceberam que eu fazia isso para atacá-los, aí eles começaram a me tratar melhor e eu fui melhorando também. Tanto que hoje, quando eu as encontro, ela diz: Didi, não és tu. Entendeu? Porque eu sou calma, estou calma, né? E melhorei 1000%, né? E a mentalidade do ser humano é tão pequena, né? Tão pouca inteligência, que não é capaz de ver que isso foi há 4.600 anos de Cristo. E que quem viveu naquela época não está vivendo mais, né? E se foi descoberto o remédio para hanseníase, por que não descobre uma vacina? Gente, se você pega hanseníase e ela é diagnosticada precocemente, você não precisa falar para ninguém que você teve doença. Você não precisa nem falar para o teu marido, para o teu namorado, para o teu patrão. Agora imagine eu nessa situação. O que eu vou falar? Tem gente que pega na minha mão e solta rapidinho, porque é uma mão gelada, é uma mão dura. Entendeu? E eu gosto até quando solta, que eu pergunto o que foi, e daí eu gosto de falar da hanseníase. Entendeu? Então, assim, nós tivemos muita gente. Hoje nós temos a Associação São Roque. Eu acho que essa associação merecia, era um título que ajuda muitos pacientes de Hansen. Muito mesmo. Ajuda toda a comunidade. Mas os pacientes, hoje mesmo, eu mandei uma mensagem dizendo que eu preciso de um curativo para um paciente de Hansen. A moça já foi lá à tarde levar o curativo, que é R$98 o curativo, entendeu? Então, eles trabalham em prol da hanseníase mesmo, eles distribuem. Inclusive, no início, eu achava que eles usavam a hanseníase para isso, porque eu via ele distribuindo para todo mundo. Mas aí, quando eu conhecia a associação, que comecei a fazer parte de reunião, ir com eles da palestra, aí eu fui percebendo que eu estava errada, que eles ajudam sim, ajudam e ajudam muito. O Frei Rui também ajudou muito, deu muita casa pra gente aí nessa Piraquara fora. Muita casa, o que era dele não era dele, era dos outros, entendeu? Então,